Qual vitamina eu tenho que tomar para o meu cabelo crescer mais, para ele crescer mais rápido, mais forte? Ou qual vitamina eu tenho que tomar para o meu cabelo não ficar branco? Bem-vindo à nossa série de vídeos respondendo a perguntas comuns que vocês me deixam aqui nos comentários. Então, se você quer que a sua pergunta seja respondida por meio de um vídeo explicativo, já deixa a sua pergunta aqui embaixo. E se você ainda não me conhece, eu sou Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista e aqui nesse canal você tem sempre conteúdos de qualidade, confiáveis, com relação tanto a skincare, cuidados com a pele, mas também com relação a procedimentos estéticos. Então se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os próximos vídeos que eu for colocando por aqui também. E vocês já sabem, né? Nesse vídeo aqui eu quero explicar qual a relação que tem tomar alguma vitamina com o cabelo, porque é muito comum que vocês me perguntam, doutora, qual vitamina é melhor para eu tomar para o meu cabelo crescer mais rápido, ele não tá crescendo, ou qual suplemento ou vitamina eu tomo para o meu cabelo não ficar branco. E aí, a primeira coisa que você precisa saber é: a velocidade de crescimento do seu cabelo é determinada geneticamente. Isso significa o quê? Em média, a gente fala a população geral média, a gente tem o crescimento do cabelo em torno de 1 centímetro ao mês, tá? Então, isso em média ao mês. 1 centímetro ao mês. Isso significa que, se na sua genética vai crescer 0,8 centímetros por mês, não vai ter suplemento na terra que você tome que faça com que ele cresça 1 centímetro, 1,2, enfim. Não vai ter. Então, a gente precisa entender que cada crescimento de cada pessoa do cabelo é determinado geneticamente. Entretanto, muitas pessoas sim apresentam deficiências nutricionais, inclusive de vitaminas, que podem fazer com que esse crescimento esteja mais retardado e aí não esteja na sua plenitude, né, de crescimento. Então, nesses casos, vale a pena entender que tipo de vitamina, mineral que está com deficiência para a gente suplementar. Então, essa é a primeira coisa. Não é tomar vitamina que você vai ter o crescimento mais rápido. Segunda coisa com relação aos cabelos brancos, que é outra coisa que vocês me perguntam. Cabelo branco também tem determinação genética de que idade média que vai aparecer. Tem gente que é com 20 anos de idade, tem gente que é com 30, tem gente com 40, tem gente que tem 50 anos e ainda não tem um fio branco. E isso sim tem componente majoritariamente genético, mas é claro que existe um outro componente relacionado a estresse, principalmente, e também algumas deficiências nutricionais. Então, de novo, quando a gente vê que tem alguma deficiência nutricional, exemplo, pode ser que você esteja com deficiência de vitamina B12 e você tá com muito cabelo branco e às vezes só de repor a B12 você pode ter uma melhora às vezes do cabelo branco por causa disso, que você estava com deficiência. Isso significa que quem não tem deficiência, se tomar vitamina B12, vai melhorar o cabelo branco? Não. Então, essa é uma coisa importante. Então, cabelo branco também tem a ver com genética. Então, a primeira coisa, se a gente está pensando em vitaminas, a gente precisa pensar sempre em fazer os exames de sangue, tá? Então, os exames laboratoriais que vão avaliar se você tem mesmo necessidade de suplementação de alguma vitamina ou não. É a partir desse momento que a gente consegue definir. Claro que assim, gente, antes do exame de sangue, existe a consulta dermatológica, existe a análise dos seus fios de cabelo, porque às vezes você tem algum tipo de doença capilar, então às vezes você tem algum tipo de alopecia e só o diagnóstico dessa alopecia já é justificativa do seu cabelo não estar crescendo, e aí não tem por que ficar tomando nenhum tipo de vitamina, a gente vai entrar com medicações para tratar a alopecia. Não tem nenhum problema, por exemplo, analisou, não tem nada ali, nada, tá tudo normal. Então a gente vai partir para os exames de sangue e vai entender se existe alguma deficiência. Dentro desses exames, os principais que a gente precisa ver, então existem vários, mas os principais é a vitamina D, a vitamina B12, o ferro e a ferritina principalmente, o zinco, entre outros, tá? Então, alguns dos principais que a gente analisa. Lembrando que nem sempre a gente vai ter que repor. Se estiver já tudo bem, não precisa ficar tomando nenhum tipo de vitamina para crescer o cabelo. Agora, supondo que você fez exames de sangue e detectou nesse exame que a sua vitamina B12 tá baixinha. Então, supondo que você tenha vitamina B12 baixa, tá em torno, sei lá, de 100, e pro cabelo a gente espera que ela esteja pelo menos aí acima de 500 para ela tá boa. Vale a pena suplementar, e aí nesses casos não vale a pena suplementar com nenhum tipo de polivitamínico de cabelo. Sabe aqueles complexos de cabelo e unha? Eles até podem ter B12, eles até podem ter vitamina D, eles até podem ter zinco, podem ter biotina, pode ter um monte de coisa, mas tudo em concentrações
baixíssimas, tá? Então, quando você tá pensando, né, e viu que tem alguma deficiência e vale a pena suplementar, não vale a pena suplementar com polivitamínicos de cabelo e unha, porque a concentração, então a concentração é muito baixa porque a gente precisa para conseguir ter alguma reposição adequada. E é por isso que a gente fala, não fica comprando gominha de cabelo, polivitamínico de cabelo, porque eles não têm a concentração necessária para ter alguma efetividade. Então, a gente precisa de uma orientação e prescrição de como repor adequadamente. Só para vocês terem uma ideia, tem casos que às vezes nem de tomar funciona, adianta mais. Precisa fazer injetável para a gente conseguir elevar mesmo os níveis de vitamina D, B12, ferritina, enfim, dependendo de cada caso. Outra coisa importante é, tem muita gente que quer focar apenas em suplementação, quando na verdade aqui o ideal seria por meio da alimentação. O que acontece? A biodisponibilidade dessas vitaminas e minerais é muito maior quando a gente adquire ela por meio da alimentação e não por meio de cápsulas. Eu sei que é muito mais fácil você ir lá pegar, comprar um monte de cápsula e tomar, mas o melhor, mais absorvido, inclusive mais saudável para você, vai ser por meio da alimentação. Por que que as pessoas hoje estão com tantas deficiências nutricionais? Porque elas não comem direito. Não tem uma fonte adequada de proteína. Pessoas que se tornam, às vezes, vegetarianas ou veganas sem nenhum tipo de orientação de nutricionista, simplesmente cortam tudo que é animal, come um monte de proteína de soja, daquelas que tem proteína isolada assim, não tem vitaminas e minerais suficientes. Então, a gente precisa obter, por meio da alimentação, as vitaminas e nutrientes necessários. Outra coisa aqui muito importante, que às vezes a pessoa fez todos os exames e tá, tipo, perfeito, não tem nada de alterado, não tem nada, a pessoa acha porque acha que o cabelo tá ainda quebradiço, caindo muito, ficando ralo. O que acontece aqui? Baixo consumo de proteína. Então, não adianta, se você não comer proteína na quantidade certa, não vai ter produção de queratina adequada, o seu cabelo, sua unha não vão melhorar. Só às vezes da pessoa voltar a comer proteína pela necessidade que ela precisa, já tem a melhora sem necessidade nenhuma de suplementar. Então percebam, gente, para você investir, comprar alguma coisa para o seu cabelo, existe um caminho correto a ser seguido para que você não perca o seu dinheiro e muito menos o seu tempo suplementando desnecessariamente vitaminas que às vezes está indo pelo ralo, literalmente, né? Então, primeira coisa, avaliar com um dermatologista, porque a gente vai fazer o que na sua consulta? Conversar com você, entender, ver seu histórico familiar, ver o seu histórico de vida, seus problemas de saúde, o que você já toma, analisar o seu cabelo, fazer a tricoscopia, viu se tem alopecia, trata a alopecia, né? Então, a alopecia normalmente se trata com medicamentos, faz os exames de sangue, detecta se tem algo ou não a ser reposto, tem alguma coisa a ser feita, direcionar para a reposição certa. E de novo, não vai ser com multivitamínicos, tá? Desses prontos que tem concentração muito baixa, vão ser com suplementação direcionada. E uma observação aqui é com relação a principalmente a ferritina. A ferritina, apesar dela ser o nosso estoque de ferro, né? Então muitas mulheres acabam tendo ferritina muito baixinha. Então a ferritina baixa, ela é um dos indicadores, né, de que o cabelo realmente pode estar ruim por causa disso. E aí a gente pede para a ferritina estar entre 50 a 150 no máximo. Por quê? E é isso que eu queria falar, porque muita gente tem ferritina super alta. Às vezes eu tenho pacientes que a gente dosa, a ferritina tá 200, 250, 300 e a ferritina um marcador de inflamação, principalmente hepática. Então, quando a gente está pensando em ferritina muito alta, significa que está ótimo, que o estoque de ferro está maravilhoso? Não. É um marcador de inflamação do seu corpo e significa que existem outras coisas acontecendo no seu organismo que a gente precisa ver. Como que está a função do seu rim, como que está a função do seu fígado, como estão os outros hormônios do seu corpo, justamente para entender o que está acontecendo que está fazendo com que essa ferritina esteja muito elevada. Às vezes, ferritina elevada não é sinônimo de que está tudo bem. Portanto,
Pare de ficar tomando um monte de vitamina aleatória, propaganda de gominha que vocês veem por aí. Muitas influencers ficam fazendo propaganda, toma essa gominha, olha como meu cabelo tá maravilhoso, sendo que o cabelo dela é naturalmente daquele jeito, não é daquele jeito porque ela toma a gominha. Então pare de ser mal influenciada nesse sentido. E se você está sentindo que o seu cabelo está caindo demais, não cresce, está ficando fraco, procure um médico dermatologista, porque é a partir daí que vai ser feito o diagnóstico correto para o seu caso e o direcionamento do tratamento. Lembrem-se que quando a gente está falando de cabelo, o tempo é cabelo. Quanto mais você demora para ter um diagnóstico correto, principalmente nos casos de alopecia, mais depois ele se torna irreversível essa questão. Então hoje eu atendo muitas pacientes, uma das queixas que elas me trazem é: doutora, meu cabelo sempre foi ralinho e tá ficando cada vez mais. Agora eu vim procurar ajuda porque eu quero reverter, só que já é tarde demais. A gente consegue controlar, melhorar um pouco, mas falar que vai voltar a ficar super volumoso igual antes, não dá mais. Então, por isso é importante esse tipo de vídeo aqui que eu tô explicando para vocês, que não é para ficar suplementando, tomando um monte de vitamina aleatória. Existe um porquê na suplementação, como fazer e em que situações. Já encaminhe esse vídeo para todas as suas amigas aprenderem aqui com a gente também e já deixa a sua pergunta aqui embaixo de qualquer coisa que você queira que eu explique aqui nesse quadro Perguntas Frequentes, para que você tenha um conhecimento mais aprofundado aí, às vezes até de mitos e verdades que você escuta por aí. E até a próxima!